A Terceira Guerra Macedônica foi um dos principais conflitos entre a República Romana e o Reino da Macedônia durante o século II a.C., marcando uma etapa decisiva na expansão romana pelo Oriente. O confronto teve como figura central o rei Perseu da Macedônia, filho de Filipe V, que buscava restaurar o prestígio e a influência de seu reino na Grécia e nos Balcãs. Sua crescente autonomia e alianças políticas foram vistas com desconfiança por Roma, que temia uma ameaça ao seu domínio na região. O conflito eclodiu oficialmente em 171 a.C., impulsionado por tensões diplomáticas, disputas territoriais e o desejo romano de consolidar seu poder sobre os reinos helenísticos. A guerra teve duas principais batalhas, a de Calínico e a decisiva Batalha de Pídina, em 168, onde o exército romano, sob o comando de Lúcio Emílio Paulo, derrotou de forma contundente as forças macedônicas. Com a eclosão da guerra, o cônsul romano Públio Licino navegou da Itália para o Épiro, na costa oeste da Grécia, e marchou pela maior parte da Grécia por árduas passagens nas montanhas para chegar a Tessália. Enquanto isso, Perseu devastou os distritos do norte da Tessália, perto da fronteira com a Macedônia. Depois de montar seu acampamento, Perseu enviou um destacamento para devastar os campos de Feras, no sul da Tessália, na esperança de afastar os romanos de seu acampamento. No entanto, os romanos não responderam. Mais tarde, Perseu foi visto perto do acampamento romano, com um destacamento às 9 horas da manhã. Um destacamento romano foi enviado para reconhecimento. As duas forças se enfrentaram em uma batalha empatada. Nos dias seguintes, Perseu apareceu no mesmo local e na mesma hora. Os romanos não ofereceram batalha e ele se retirou. Como ele não conseguiu atrair as unidades de cavalaria romana de seu acampamento, Perseu mudou seu acampamento e colocou a 5 milhas do acampamento romano. Então, ao amanhecer, ele marchou para o acampamento romano com toda a sua cavalaria e infantaria leve. Isso pegou os romanos de surpresa, porque eles estavam acostumados a vê-lo mais tarde. Perseu alinhou seus homens a 1,5 milha da linha romana. Lívio nos conta que parte principal da linha macedônia consistia em grupos mistos de cavalaria e infantaria leve. Perseu tinha um destacamento de tropas de elite com infantaria pesada e leve, e a cavalaria de elite que mantinha o centro com 400 lançadores de dardo e pedras na frente deles. Toda a cavalaria trácia e a infantaria leve mantinham a ala esquerda, enquanto na ala direita estavam a cavalaria macedônia e a infantaria cretense. As duas alas eram flanqueadas pela cavalaria do rei e auxiliares de várias nacionalidades. Da mesma forma, os romanos tinham cavalaria misturada com infantarias leves nas alas, mas nenhuma infantaria pesada. Públio Licino enviou apenas a cavalaria e a infantaria leve. A ala direita tinha a infantaria leve romana e toda a cavalaria dos aliados italianos. A ala esquerda tinha a cavalaria e a infantaria leve das várias cidades gregas aliadas. O centro tinha um corpo selecionado de cavalaria voluntária e 200 gauleses, e também 300 soldados trazidos por Eumenes II na frente dele. Uma cavalaria tessália de 400 foi organizada a uma curta distância na frente da ala esquerda. Essas forças estavam alinhadas em frente à muralha do acampamento romano. Públio Licino manteve a infantaria pesada alinhada atrás da muralha. A Batalha de Calínico foi iniciada pelos lançadores de dardos e pedras. Os trácios então lançaram uma carga furiosa contra a cavalaria italiana, que foi lançada em desordem. Perseu atacou com o centro, desalojou os aliados gregos de Roma e os empurrou para trás. A cavalaria tessália aliada, que havia sido mantida na reserva, formou uma junção com as tropas de Eumenes II na retaguarda, mantendo suas fileiras ininterruptas e proporcionando uma retirada segura para a fuga desordenada da cavalaria italiana. A intensidade do ataque macedônio começou a diminuir, e os tessálios se aventuraram para proteger os soldados romanos em fuga. As tropas de Perseu se espalharam em sua perseguição aos fugitivos, e portanto não tentaram se aproximar do inimigo que estava avançando em formação compacta.
A falange macedônia agora avançou sem ter sido ordenada por Perseu, e a infantaria pesada romana caiu do acampamento. Ao vê-lo avançar, o comandante dos cretenses aconselhou Perseu que continuar a batalha era um risco desnecessário. O rei decidiu se retirar. Os romanos perderam 200 homens de cavalaria e 2.000 de infantaria. 600 deles foram capturados. Os macedônios perderam 20 de cavalaria e 40 de infantaria. Embora a batalha tenha sido realmente inconclusiva por causa da decisão de Perseu de se retirar em vez de levá-la a uma conclusão, foi considerada uma vitória macedônia por causa das pesadas baixas dos romanos e das leves baixas dos macedônicos. Eumenes II instou o cônsul a mover o acampamento da outra margem do rio para obter a proteção daquele curso de água. O acampamento foi movido naquela noite. Perseu retornou no dia seguinte para outra batalha, mas quando viu que o acampamento romano estava seguro do outro lado do rio, sentiu que havia errado em não continuar a batalha e permanecer inativo durante a noite. Como resultado, ele não conseguiu impedir que os romanos cruzassem o rio e, portanto, não conseguiu exterminar o inimigo. O infortúnio romano foi atribuído ao contingente etólio, que entrou em pânico, causando a fuga de toda a ala grega, que seguiu o exemplo dos etólios. 5 oficiais etólios que teriam sido os primeiros a fugir foram enviados a Roma. Os tessálios foram recompensados por sua bravura. A batalha não fez muita diferença no curso do primeiro ano da guerra. A campanha chegou ao impasse. Perseu ofereceu termos de paz, mas Públio Licino rejeitou a oferta. O foco do cônsul parecia estar nas colheitas de safras locais para alimentar suas tropas. Ele se mudou do norte de Larissa para seu sudoeste. Então ele se mudou para o norte em direção à Macedônia e colheu novamente. Perseu realizou ainda alguns pequenos ataques. Quando ele perdeu uma dessas batalhas menores, ele deixou o norte da Tessália e retornou à Macedônia. Como o inverno se aproximava, ele enviou suas tropas para acampamentos de inverno. Depois que Perseu partiu, Públio Licino tentou tomar uma cidade no Vale de Tempe, um desfiladeiro entre a Tessália e a Macedônia, que era a passagem entre os dois estados. No entanto, ele desistiu porque era bem fortificado. Ele tomou algumas cidades na área e retornou ao seu acampamento. Esse confronto marcou o início das operações militares em larga escala no conflito e antecipou a escalada das hostilidades que culminaram anos depois na decisiva Batalha de Pydna. A Batalha de Pydna ocorreu em 168. A luta começou na tarde do dia seguinte, 22 de junho. Os romanos tinham pelo menos 28.000 homens e 37.000, dos quais 22.000 a 34.000 era de infantaria. Romanos, italianos, aliados da Grécia, númidas, bem como possivelmente também homens da Espanha. Os macedônios tinham 43.000 soldados no início da guerra, dos quais mais de 200.000 eram falangistas. As forças de cavalaria eram aproximadamente iguais, até 4.000 macedônios e trácios contra cerca de 3.400 romanos e aliados. Na época da batalha, o exército macedônio contava com cerca de 30.000 homens. Os dois exércitos foram formados em sua forma casual. Os romanos colocaram as duas legiões no meio, com a infantaria aliada latina, italiana e grega em seus flancos. A cavalaria foi colocada nas alas, com a direita romana sendo suplementada por 22 elefantes. A falange ocupou o centro da linha macedônia, com a guarda de elite de 3.000 homens formada à esquerda da falange. Infantaria grega mais leves, mercenários e infantaria trácia guardava os dois flancos da falange, enquanto a cavalaria macedônia também estava provavelmente disposta em ambos os flancos. O contingente mais forte estava na direita macedônia, onde Perseu comandava a cavalaria pesada, e a cavalaria trácia foi mobilizada. No entanto, outras fontes afirmam que a cavalaria não participou da luta, pois houve um ataque contra Perseu pelos nobres. Os dois centros se enfrentaram por volta das 3 da tarde, com os macedônios avançando sobre os romanos a uma curta distância do acampamento romano. Os aliados romanos tentaram derrubar as lanças inimigas ou cortar suas pontas, mas com pouco sucesso. Os oficiais dos aliados romanos começaram a se desesperar. Um rasgou suas vestes, muito furioso. Outro rasgou o estandarte de sua unidade e jogou entre os inimigos. Seus homens fizeram uma carga desesperada para recapturá-lo, mas foram derrotados apesar de infligir algumas baixas. Incapazes de passar por baixo da cerda grossa de lanças,
Os romanos usaram uma retirada planejada sobre o terreno acidentado. Mas, à medida que a falange avançava, o solo se tornava mais irregular à medida que se movia para os contrafortes, e a linha perdia sua coesão, sendo forçada sobre o terreno acidentado. Paulus agora ordenava que as legiões entrassem nas brechas, atacando seus flancos expostos. Em combate corpo a corpo, a espada romana mais longa e o escudo mais pesado prevaleciam facilmente sobre os cutelos e os escudos mais leves dos macedônios. Eles logo foram acompanhados pela direita romana, que havia conseguido derrotar a esquerda macedônia. Vendo a maré da batalha mudar, Perseu fugiu com a cavalaria à direita da Macedônia. De acordo com Plutarco, a cavalaria de Perseu ainda não havia se engajado, e tanto o rei quanto sua cavalaria foram acusados de covardia pela infantaria sobrevivente. No entanto, a guarda forte de 3.000 lutou até a morte. Quase 11.000 macedônios foram capturados e até 20.000 foram mortos. A batalha durou cerca de 1 hora, mas a perseguição sangrenta durou até o anoitecer. Outros relatos afirmam que, devido à confusão ou erro tático do rei, um corpo de 10.000 macedônios foi isolado e não participou do combate. Havia vários heróis entre os romanos. O filho de Paulo, Cipião Emiliano, foi considerado perdido por um tempo, mas ele e alguns amigos estavam perseguindo os macedônios em retirada. O filho de Catão, o velho, Marco Pórcio, se destacou na batalha por sua destreza pessoal em um combate no qual ele primeiro perdeu e finalmente recuperou sua espada. A batalha é frequentemente considerada uma vitória da flexibilidade da legião romana sobre a inflexibilidade da falange. No entanto, as conclusões modernas são de que a perda foi, na verdade, devido a uma falha de comando por parte de Perseu, bem como a postura peculiar da cavalaria Companion, que não enfrentou o inimigo. Do caso dos 3.000 peltastas a gema, que mantiveram a coesão por muito mais tempo do que a falange regular, pode-se concluir que os níveis de treinamento das tropas envolvidas desempenharam um papel importante. Este não foi o conflito final entre os dois rivais, mas quebrou a espinha dorsal do poder macedônio. A Batalha de Pídina e suas consequências políticas marcaram o fim efetivo da independência macedônia, embora a anexação formal ainda estivesse a alguns anos de distância. As consequências políticas da batalha perdida foram severas. Perseu mais tarde se rendeu a Paulo e foi exibido em triunfo em Roma acorrentado. Ele foi então preso. O acordo do Senado incluiu a deportação para a Itália de muitos amigos do rei e a prisão de Perseu em Alba Funcens. O reino macedônio foi dissolvido e seu governo foi substituído por 4 repúblicas que foram fortemente restringidas de relação ou comércio entre si. Com o tempo, essas também foram dissolvidas e a Macedônia se tornou uma província romana. Em 167, Paulo recebeu ordens para atacar o Épiro, resultando na escravização de 150.000 pessoas e no saque de mais de 70 cidades. Isso ocorreu porque a tribo dos Molossos enviaram ajuda a Perseu, mas todos os cidadãos sofreram igualmente no ataque romano. A vitória foi celebrada em Atenas, onde um decreto inscrito aprovado pelo conselho e pelo povo em 168 homenageia Calífanes por trazer notícias da vitória a Atenas. Ele estava com o exército romano em Pídina. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!